No mês em que é comemorado o Dia Mundial da Água, o Departamento de Estradas e Rodagem chama a atenção para a importância da drenagem nas rodovias. Uma drenagem eficiente faz toda a diferença. Além de evitar danos às estruturas das rodovias, também reduz e muito o risco de acidentes. 5 pessoas presas acusadas de integrar o Tribunal do Crime em operação da Polícia Civil de São Paulo. Os 58 anos do Fundo Social, que promove a inclusão, educação e profissionalização de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ozonioterapia, segurança de pacientes e desafios para a regulamentação é tema de audiência pública na Alesp. E ainda, o calor intenso na capital em pleno início do outono. A gente estava esperando muita chuva, as capas de chuva estavam na mala, mas o que a gente recebeu foi muito sol na cabeça, na verdade. O Jornal da Alesp está no ar. Olá, uma boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Jornal da Alesp. Muito obrigada pela sua companhia, para você que está sintonizado, ligadinho aqui com a gente. Segunda-feira, a semana está só começando e além dessas notícias que você acabou de acompanhar, tem muitas outras. Eu não ando sozinha, vamos conferir aqui os nossos repórteres que já estão aqui prontos para o nosso giro. Cadê os nossos repórteres para a gente começar essa edição com os 4 aqui preparados com as notícias aqui da Assembleia e também do estado de São Paulo. Bruno Oliveira, qual o seu destaque? Oi Camila, boa noite. Aconteceu hoje aqui na Alesp uma audiência pública em defesa da pesquisa científica do estado de São Paulo. Associações de pesquisadores científicos participaram. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre essa audiência pública. Também Camila. Obrigada, Bruno. Também na Assembleia Legislativa, a Priscila Dorosch, que tem mais destaque, está acompanhando um evento de uma homenagem, né, Priscila? Conta para nós. Isso mesmo, Camila. Uma ótima noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Jornal da Alesp. Uma homenagem ainda dentro do mês da mulher, homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Essa homenagem ela é realizada pela deputada Valéria Bolsonaro, que é uma das homenageadas, em conjunto com a Confraria Mulheres 40+. É a noite de destaque para o protagonismo feminino. Daqui a pouco eu trago mais detalhes, Camila. A gente conversa agora com o Fábio Oliveira, que também está em um evento aqui na capital, né, Fábio? Conta pra gente. Centro-oeste da capital paulista, porque daqui a pouquinho começa aqui o Cine Solar. É um cinema itinerante que usa ali a luz solar, né? Mas calma que eu vou explicar pra você tudo isso. Como é que funciona isso à noite? Calma que eu vou explicar daqui a pouquinho aqui no nosso Jornal da Alesp. Camila? Fiquei curiosa, o Fabinho. Daqui a pouco você volta, todos os 4, para trazer mais notícias aqui no nosso Jornal da Alesp. Não saia daí, a gente faz um intervalo rápido e voltamos já já. Estamos de volta com o Jornal da Alesp para te contar que o Fundo Social de São Paulo está completando 58 anos. A data foi celebrada na tarde de hoje em um evento que reuniu lideranças políticas em uma cerimônia no Palácio Bandeirantes. O Fundo Social de São Paulo foi criado em 68 e desde então desenvolve ações para apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade, com foco em capacitação profissional e também ajuda humanitária. Quem traz os detalhes desse evento é a Priscila Dorosch, que está chegando aqui com a gente novamente para contar um pouco mais sobre essa celebração, né, Priscila? Boa noite novamente para você. É verdade, Camila. O Palácio dos Bandeirantes completamente lotado para esta cerimônia dos 58 anos, como você bem disse, do Fundo Social do Estado de São Paulo. À frente do Fundo Social, a primeira-dama do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas, e diversos deputados aí. A Assembleia Legislativa em peso estava presente nesta cerimônia, inclusive o presidente da casa, deputado André do Prado, do PL, que falou nessa cerimônia algumas palavras falando da importância do Fundo Social, do trabalho da primeira-dama e o quanto esse trabalho modifica e melhora a vida das pessoas. Vamos acompanhar, Camila. Quero parabenizá-la por todo o trabalho que a Cristiane, nossa primeira-dama, vem fazendo, a Cris, que é um trabalho diferenciado, um trabalho realmente, como ela colocou,
sua fala, cuidando de gente, fazendo a diferença na vida das pessoas. E para quem lidera isso, com certeza é um privilégio muito maior até do que aquelas pessoas que são beneficiadas, com certeza, porque é um orgulho, né? É uma missão, é uma coisa que Deus nos prepara para poder fazer a diferença na vida das pessoas. E Cris, você tem feito esse trabalho importantíssimo, né? Nesse projeto, nesse programa, no caminho da capacitação, que são mais de 30 mil pessoas, 10 mil diretamente, mas através das praças da cidadania, outros cursos, são mais de 30 mil pessoas beneficiadas. E nós temos visto em cada formatura os testemunhos que são dados pelas pessoas que se formam, o quanto isso tem mudado e melhorado a vida das pessoas. Como eu falei, Camila, diversos deputados presentes a esta cerimônia, o vice-governador também presente, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, assim como diversos secretários, destacando, né, e homenageando, celebrando o Fundo Social de São Paulo, que completa 58 anos. Vamos ouvir agora a fala do governador Tarcísio de Freitas. Queria agradecer o trabalho da Cris, pessoa mais importante da minha vida, não canso de falar isso, porque tem uma história juntos, tem uma estrada juntos, né, Cris? Quero agradecer também os nossos deputados estaduais, a Assembleia em peso aqui representada, agradecer muito a liderança do André do Prado, nosso presidente da Lesp, tem feito a diferença. Vocês estão construindo o legado, eu não canso de falar nisso, o legado que a Assembleia está construindo, enfrentando temas que o Brasil vai ter que enfrentar, como do saneamento, da longevidade, o financiamento do SUS, a desvinculação de receita. Então, para quem está lá na Câmara Federal, olha o exemplo que a Assembleia de São Paulo está dando, em termos de estar na vanguarda, em termos de aprovar projetos importantes. Está lá o Camarinha concordando comigo, né, que esteve à frente daquele projeto importante que foi o da transação tributária, que nos permitiu o fluxo. Hoje me abandonou, está lá na Prefeitura de Marília, mas tudo bem. Então eu quero agradecer muito nosso presidente, agradecer o Gilmaci Santos, líder do governo na Lesp. Obrigado, Gilmaci. A Dani Alonso, nossa grande deputada estadual, Carla Morando, nosso capitão Telhada, Lucas Bove, Eduardo Nóbrega, né, o nosso patrono da extensão da linha 4, doutor Elton, né, que quase que abandona a medicina para cuidar de engenharia, né, lá em São Sebastião, ia lá para cima das obras. Então, Elton, obrigado. O André Bueno, nosso grande deputado. Valdomiro Lopes, que é sempre uma alegria ver o Valdomiro Lopes hoje recuperado, né, curado, ele que enfrentou um grande desafio pessoal. Disseu Dalben, nosso deputado Sebastião Santos, deputado Marcelo Aguiar, deputado Bruno Zambelli, a deputada Letícia Aguiar, o deputado Ortiz Júnior, a deputada professora Camila Godoy, deputado Oségio Madureira, que está ficando bom aí do braço também, graças a Deus, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Camila, a gente pode observar que nominalmente o governador Tarcísio de Freitas agradeceu a cada deputado que estava presente. A gente tem outros deputados também que por compromissos não puderam estar presentes nesta tarde de celebração, mas que tem um trabalho também junto ao Fundo Social, colaborando com a primeira-dama Cristiane de Freitas, e a gente sempre acompanha. Eu volto com você no estúdio porque daqui a pouco a gente volta a conversar sobre um ato solene que está acontecendo aqui na Alesp e vai conversar ao vivo com a deputada homenageada e também madrinha deste evento, Valéria Bolsonaro. Camila? E agora nós vamos às falas dos deputados na sessão plenária desta segunda-feira. Quem traz esses destaques para nós é o repórter Bruno Oliveira, que tem todas as informações. Bruno, conta para nós. Oi, Camila, boa noite a todos. Camila, o primeiro deputado a falar na tribuna foi o Major Meca, do PL. Ele mostrou números para reivindicar um reajuste salarial maior para os policiais militares de São Paulo. Na semana passada, o governador Tarcísio de Freitas determinou um aumento de 10%, mas o deputado Meca pede que esse índice seja revisto e fixado em 14,3%. Vamos assisti-lo. Eu quero mostrar para vocês aqui, mostrar aqui na tela, por favor, em 2025, quais foram os números da Polícia Militar. Em 2025, sabe quantos atendimentos na chamada de emergência 190 e 193 teve ao longo do ano de 2025?
mais de 20 milhões de chamados. Mais especificamente, 20,8 milhões de chamados no 190. Vocês sabem o que é isso? Mais de 20,8 milhões de chamados. O ano passado, foram mais de 6,3 milhões de ocorrências cadastradas. Sabe o que são as ocorrências cadastradas? São as ocorrências atendidas pelo 190 e uma viatura é mandada ao local. Foram mais de 502 vidas de bebês salvas nas mãos dos policiais militares. E é em nome deles. E é em nome desse trabalho. É em nome de todo esse esforço que nós estamos trabalhando para que o projeto que o governo protocolou na última sexta-feira nessa casa, de reajuste salarial de 10% a esses homens, seja alterado, seja mudado, e vá para pelo menos 14,3%. Agora vamos à fala do deputado Reis, do PT. Ele também analisou o novo reajuste salarial e criticou o fato de a Polícia Penal não estar incluída neste índice. Vamos ver. Nós temos os projetos que o governador mandou para essa casa, regime de urgência, projetos que trazem apreensão nas carreiras policiais e também que traz luta para a Polícia Penal, porque a Polícia Penal não foi incluída nesse processo de reajuste dos 10%. Nós estamos fazendo emendas nesse sentido para corrigir essa injustiça que não foi devidamente atentada pelo governo. Hoje eu recebi vários representantes em meu gabinete dos sindicatos e associações da Polícia Civil, representantes da Cobrapol, do Cipol, do Cipesp, para tratar de questões relacionadas ao aperfeiçoamento desses projetos. Mesmo o projeto de promoção que o governador protocolou nessa casa para a Polícia Civil, nós temos várias questões em aberto, várias questões que traz lá, que será regulamentada pelo delegado-geral, por portarias, né? E muitas pessoas ficam pensando que essa promoção será de imediato. Aprovou o projeto e no outro dia já estarão promovidos. E não é bem assim. Provavelmente isso vai acontecer para o ano que vem. Até porque, quando a gente vai para o quantitativo, lá na justificativa, não houve previsão para esse ano orçamentária a respeito dessas promoções. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, protestou contra a demolição do teatro de container no centro da cidade de São Paulo e também pediu que a Secretaria Estadual de Educação reconheça como docentes todas as servidoras que trabalham com educação infantil no estado de São Paulo. Vamos ver. A lei da deputada federal Luciane Cavalcante, ela é embasada, é fundamentada na LDB, senhor presidente, e nos princípios da Constituição Federal, reconhecendo a função docente de todas as pessoas que estão trabalhando, de todas as educadoras que trabalham com crianças em creches, né? Mostrando claramente o óbvio que essas educadoras, e não importa a designação dos cargos que elas tenham, não importa se é pajem, se é auxiliar de educação infantil, se é cuidadora, tem novas, se é monitora, se é técnico de educação infantil, isso não importa. O importante é a função real
que essa pessoa tem com a criança matriculada numa creche, né? Que é o que está na legislação, senhor presidente, que é o entendimento do princípio pedagógico, né, de educar, de cuidar e de brincar. Não há separação entre essas três atividades. É isso que a legislação coloca, então, que reconhece a função docente de todas essas profissionais. Tá? A lei é muito clara, senhor presidente. Então, ela está regulamentando, né, o espírito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Agora, a Undime, ela leva os prefeitos e prefeitas do Brasil a um entendimento errático, senhor presidente, quando ela solta essa nota técnica que é eivada de contradições, né? Sobretudo utilizando resoluções do Conselho Nacional de Educação, que estão agora, senhor presidente, né, abaixo da Lei 15.326. Tá aí, Camila. Essas foram as falas dos deputados na sessão plenária de hoje. Volto com você. Certo, Bruno. Daqui a pouquinho você volta aqui com a gente no Jornal da Lesp, porque tem mais notícia a respeito de uma audiência pública que o Bruno vai trazer para nós, referente à ciência aqui no estado de São Paulo. E do Bruno, a gente conversa agora com a Priscila Doroche, que acompanha um ato solene aqui também na Assembleia. Pri, conta para nós que evento é esse, você está com a deputada por aí? Tô sim, Camila. Auditório Teotônio Vilela completamente lotado, noite do protagonismo feminino. A gente até fica um pouco emocionada, né? Porque a gente fala do mês da mulher, o Dia da Mulher é mês de celebração, de homenagens, mas também da luta das mulheres. É ao meu lado uma mulher que tem um nome muito expressivo e muito marcante quando a gente fala de celebração e homenagens, a deputada Valéria Bolsonaro do PL. Prazer falar com a senhora, deputada. Mulheres Reunidas, Confraria 40 Mais, a senhora que é madrinha, essas mulheres que estão aqui hoje para receber essas homenagens. A senhora é uma delas. Parabéns pelo trabalho e obrigada por falar conosco. Obrigada, eu agradeço imensamente. É um mês muito marcante, né? É um mês que a gente está aqui falando sobre as mulheres, falando de toda a luta, de todo o esforço, de tudo que a mulher passa, né, na vida, toda a construção que todas as mulheres fazem aí durante toda a sua vida para ocupar os lugares, para ter lugar de fala, de poder e ter ali a nossa vez e a nossa voz conquistada. E isso é uma coisa que a gente não pode piscar o olho, porque qualquer deslize querem tomar o nosso lugar, querem tirar a nossa fala. Então, eu fico feliz de estar aqui na Confraria 40, Confraria Mulheres 40 Mais, né? Já passei dos 40 faz muito tempo. E a gente vê todo esse trabalho que essas mulheres estão fazendo, trazendo esse protagonismo. E eu fico extremamente feliz, temos muita história que já nos trouxe até aqui, mas temos muita história para conquistar ainda. E com toda certeza, com esse gás dessa mulherada toda, a gente vai conseguir fazer coisas maravilhosas. Deputada, e quando a gente fala de mulheres e mulheres 40 a mais, a gente sabe que é um mercado de trabalho um pouco mais difícil. Muitas mulheres, e a gente tem visto aí os números, estão sendo mãe, escolhendo ser mãe após os 40. É toda uma realidade completamente diferente de quando a gente tinha as nossas mães, as nossas avós, né? Completamente diferente, porque nossas mães e avós foram mães muito cedo, né? Era uma outra realidade, era uma outra postura. E hoje a mulherada está aí firmando o seu lugar no mercado de trabalho, construindo a sua vida financeira, a sua autonomia financeira, para só então ter filhos e poder cuidar dos filhos, mas estruturada. E isso é um avanço maravilhoso, porque isso faz com que ela não fique dependente de absolutamente ninguém, nem de marido, nem de família, nem de ninguém. Ela tem que manter a sua autonomia financeira, e esse é um conselho que eu dou para as minhas filhas, né? Eu já tenho filhas moças, eu tenho uma filha de 30 anos, tenho outra de 24. Então, construam, solidifiquem a sua independência financeira, a sua autonomia, para que daí sim vocês possam decidir o que vocês querem na vida. Ter filhos, não ter filhos, casar, não casar, mas vocês vão ter ali a liberdade e a autonomia de dirigir a sua própria vida.
Uma noite de festa, de homenagens. Eu preciso liberar a deputada, porque tem muita gente aqui aguardando a presença dela no início desse evento. Mais uma vez, deputada, muito obrigada por falar conosco e parabéns pelo trabalho e pelas homenagens. Eu que agradeço imensamente sempre o espaço que vocês nos concedem. E um feliz mês de março para todas nós mulheres, para todas as meninas, todas as filhas, netas, mães, tias, avós, todas as mulheres que estão aí nessa luta diária de conquista do seu espaço e que agora, apesar dos passos que a gente fala que são lentos, mas são extremamente sólidos, nós com certeza vamos avançar muito mais. Com certeza. Obrigada, deputada. Você acompanha daqui a pouco, em instantes, o evento, esse ato solene aqui no Auditório Teotônio Vilela pela programação da TV Alesp e também continua com a gente aqui no Jornal da Alesp. Camila, eu volto com você. Tá certo, Pri, muito obrigada. Estenda também os agradecimentos à deputada por participar com a gente aqui do Jornal da Alesp. E olha, para você que está acompanhando, agora sim, a gente fica por aqui na TV Alesp, você continua aí de casa acompanhando esse evento que a Priscila acabou de destacar aqui para nós, essa homenagem à Confraria Mulheres 40+. E para você que está comigo pelo YouTube, nós seguimos por aqui porque tem muitas notícias ainda pela frente. E o deputado Luiz Cláudio Marcolino, do PT, promoveu hoje uma audiência pública para discutir a ozonioterapia, um tratamento complementar que ajuda a reduzir as dores, a cicatrização e até o tratamento de feridas crônicas. A audiência teve como objetivo ampliar o debate sobre a regulamentação da ozonioterapia no estado. A gente acompanha agora a reportagem da Beatriz Moreno. Vanderly é farmacêutica há 26 anos e viu a implementação da ozonioterapia no maior hospital de urgência e emergência de São Luís do Maranhão, onde atua. Mas o uso da técnica surgiu bem antes na sua vida, quando buscava uma maneira de engravidar pela segunda vez. Aí eu fui para a internet estudar o que era estudar, consegui uma pessoa que fazia na minha cidade, programei 40 sessões, eu já tinha passado por fertilização in vitro, todos esses procedimentos não deu certo. E a princípio nem meu marido tínhamos nenhum impedimento, né? Eu já estava com 40 anos e engravidei. Então foi assim outra experiência muito marcante para mim, pessoal, né? E no hospital onde a gente tinha conseguido implantar, né, a gente conseguiu evitar muitos casos de amputação, porque os pacientes com diabetes, né, infelizmente têm muitas feridas. E são feridas de difícil cicatrização, até pelo quadro clínico deles. E o ozônio vem como uma alternativa, um complemento, né, no tratamento desses pacientes. Desde 2018, a ozonioterapia é reconhecida como prática integrativa e complementar pela Política Nacional do Ministério da Saúde. Em 2023, passou também a ter regulamentação nacional a partir de uma lei federal. A técnica possui ainda reconhecimento por 7 conselhos profissionais da área da saúde e em 2025, o Conselho Federal de Medicina autorizou seu uso em situações clínicas específicas. Esse uso já se estendeu até mesmo à medicina veterinária. Nós estamos discutindo, um projeto de lei para garantir que os espaços públicos do Estado de São Paulo, os hospitais, as estruturas do Estado, possam não só ter a aplicabilidade da ozonioterapia, mas a qualificação dos seus profissionais que hoje já são muito bem qualificados, tem que ser muito bem formados. Então é importante combinar essa formação de diversos profissionais hoje da saúde no Estado de São Paulo, com uma legislação que garanta segurança jurídica para a aplicação dessa terapia. E a ozoterapia ela é uma terapia complementar, ela não vai substituir nenhum outro profissional, mas ela vai ajudar a atender muito a questão da dor e vai atender na ponta. Pode ser atendido nas UBS, pode ser atendido nessas clínicas, que você vai garantir um atendimento complementar àquele trabalho que o médico já faz nos hospitais e nas UBS. E nós trouxemos hoje aqui o pessoal da fisioterapia, da biomedicina, os próprios médicos, trouxemos aqui o pessoal da odontologia, da enfermagem, que hoje tem um trabalho fundamental
nessa parte da aplicação da ozonoterapia. Então nós conseguimos trazer aqui uma estrutura multidisciplinar da saúde no estado de São Paulo para discutir o tema da ozonoterapia. E são pessoas que já estão vivenciando isso na prática. Saio muito satisfeito dessa audiência pública que conseguimos o que a gente gostaria de integrar, né, as diversas especialidades médicas do estado de São Paulo que atuam na ozonoterapia. Então acho que foi um sucesso hoje a nossa audiência pública. A aplicação da ozonioterapia pode ser realizada por diferentes profissionais da área da saúde. A prática utiliza uma mistura controlada de oxigênio medicinal e ozônio e é aplicada como tratamento complementar em diversas condições, especialmente em casos dermatológicos, dores musculoesqueléticas e no tratamento de feridas crônicas. Ajuda a melhorar o sistema imunológico, a qualidade do sangue do paciente, então ela tem uma ação muito ampla. Ela já é difundida mundialmente, ela é uma terapia secular. No Brasil chegou tem 50 anos e a gente vem aqui nessa luta reunindo todos os profissionais da saúde que já tem a regulamentação dessa prática pelo seu conselho, juntamente com todos os conselhos de classes, todas as demais profissões aqui que nós chamamos, ao deputado Marcolino, que abriu essa porta para nós, e nós aqui da ABNOS, da Associação Brasileira de Enfermeiros Ozonoterapeutas, que começamos aqui esse trabalho junto ao deputado, onde nós estamos abrindo esse caminho lindo para a regulamentação dentro do estado de São Paulo, principalmente, e que isso tenho certeza que vai reverberar a nível nacional. E olha, uma audiência pública realizada na tarde de hoje aqui na Lesp debateu o futuro da pesquisa científica em São Paulo. Assunto que também está com o Bruno Oliveira, que está voltando com a gente ao vivo aqui no Jornal da Lesp e vai trazer mais detalhes, né, Bruno? É isso mesmo, Camila. Eu acompanhei na tarde de hoje uma audiência pública que foi realizada no plenário José Bonifácio, aqui na Lesp, sobre a defesa da pesquisa científica pública no estado de São Paulo. Representantes de associações de pesquisadores científicos participaram do debate, que tratou de temas como a falta de investimento em pesquisa científica e a terceirização de setores ligados à pesquisa científica. Eu entrevistei a deputada Mônica Seixas, do Movimento Pretas do PSOL, que falou sobre os temas abordados nesta audiência pública. Vamos ver. O que hoje a gente tem de mais grave? Além de faz tempo que a gente não tem concurso público, além de faz tempo a gente tem cargos vagos que estão fazendo falta para o desenvolvimento da pesquisa científica no estado de São Paulo, agora o governador Tarcísio, por decreto, disse que não vai mais contratar. O decreto 70.410 extingue 67 mil cargos do serviço público do estado de São Paulo. Mas o mais agravante é a ciência. A produção científica do estado de São Paulo não pode ser privatizada. A gente fica refém numa próxima pandemia, epidemia e outras tantas virão da nossa pouca capacidade de produção. O pesquisador científico prepara o estado para o futuro. O pesquisador científico vai nos ajudar a nos adaptar à crise climática. O pesquisador científico elabora sobre a saúde. Sem o pesquisador científico, a gente fica sem capacidade de reação. Camila, esses foram alguns dos temas abordados nessa audiência pública. Eu fiz uma reportagem contando como foi este evento e eu faço ela e a gente consegue assistir na programação da TV Alesp. Volto com você. Tá certo. Amanhã, na primeira edição do nosso Jornal da Lesp, que agora também tem um horário novo, uma primeira edição sempre ali por volta do meio-dia, você confere a reportagem do Bruno. E olha, a gente faz mais um intervalo aqui no Jornal da Lesp. Voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. De volta com o Jornal da Lesp, muito obrigada pela sua companhia até aqui. A gente tem muito mais notícias para te contar. E olha só, no mês em que é comemorado o Dia Mundial da Água, o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo chama a atenção para um tema que muitas vezes passa despercebido, mas que é fundamental para a segurança de quem trafega pelas rodovias, o manejo das águas pluviais. O órgão, que tem investido em obras de drenagem em todo o estado, reforça que cuidar da água da chuva é também cuidar da segurança nas estradas. A água da chuva, quando não é corretamente direcionada, pode causar uma série de problemas,
como alagamentos, erosões no solo, deslizamentos de encostas e até acidentes graves. Para evitar esses riscos, o Departamento de Estradas de Rodagem tem investido em obras de drenagem em toda a malha rodoviária do estado. Desde 2023, já foram quase 60 milhões de reais aplicados em melhorias e manutenção desses sistemas. São Paulo vem sofrendo muito com a questão do correto manejo das águas, né? E o DR, agora lembrando do dia 22 de março, tem uma atenção especial a esse tema e prevê, dentro das nossas obras de rodovias, os equipamentos de drenagem necessários para esse correto manejo das águas aí dentro do estado e a importância disso que tem para a sociedade e para os usuários da rodovia. 8 em cada 10 cidades, municípios do estado de São Paulo já foram atendidos, foram mais de 540 cidades. Hoje nós estamos falando numa população atendida de mais de 35 milhões de pessoas. Então isso é um número bem relevante para nós e a gente tem orgulho de conseguir essa abrangência toda. Existem 2 principais tipos de drenagem utilizados nas rodovias: a superficial e a profunda. A drenagem superficial é a responsável por evitar o acúmulo de água sobre o asfalto, reduzindo riscos como a aquaplanagem e o desgaste da pista. Já a drenagem profunda atua no interior do solo, controlando a umidade nas camadas abaixo do pavimento e garantindo mais estabilidade à estrutura da rodovia. Entre os dispositivos utilizados estão sarjetas, valetas, canaletas e bueiros, que ajudam a escoar a água da chuva de forma segura. Além disso, sistemas subterrâneos, como drenos e subdrenos, são fundamentais para preservar a base das estradas e aumentar a vida útil do pavimento. Uma drenagem eficiente faz toda a diferença. Além de evitar danos às estruturas das rodovias, também reduz e muito o risco de acidentes, garantindo mais segurança para quem passa todos os dias por esses locais. Algumas obras já realizadas mostram na prática a importância desse investimento. Em Jambeiro, por exemplo, houve a reconstrução do sistema de drenagem subterrâneo em um trecho da rodovia. Já em Santana do Parnaíba, foi feita a readequação do sistema para conter instabilidade no solo. Outro destaque foi a correção de erosões em Guariba, com melhorias no escoamento da água e reforço da pista. Além de preservar as rodovias, o manejo adequado das águas pluviais também contribui para o meio ambiente, ao direcionar corretamente esse volume para rios e lagos. No fim das contas, é um trabalho que une engenharia, planejamento e sustentabilidade, com impacto direto no dia a dia da população, e reforça que cuidar da água da chuva é também cuidar da segurança nas estradas. Com certeza. E no espaço urbano, a drenagem e o manejo das águas pluviais ainda é um desafio e o governo tem orientado os municípios a desenvolverem sistemas integrados e também sustentáveis. Dados da Agência Brasil, divulgados no ano passado, mostraram que entre 1991 até 2023, houve o registro de 26 mil eventos hidrológicos desastrosos no país, com mais de 3.400 mortes, além de prejuízos que passam de 151 bilhões de reais. E olha, nesses números não estão inclusos aí os resultados da tragédia do Rio Grande do Sul em 2024. A urbanização acelerada e os impactos das mudanças climáticas trazem desafios estruturais e com impactos sociais. Sobre este assunto, nós conversamos agora com o professor Jefferson Nascimento de Oliveira, livre-docente pela Unesp, mestre e doutor em hidráulica e também em saneamento. Doutor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Lesp. Muito obrigada por aceitar o convite para participar conosco. Muito obrigado a vocês pelo convite, Camila. Estou aqui para tentar dirimir alguma dúvida que porventura tenha sobre esse assunto que é tão importante e que infelizmente ceifa tantas vidas no nosso país e no mundo como um todo.
Com certeza. Olha só, doutora, a gente tem visto, principalmente nesse período de chuva, muitos casos de enchentes, de alagamentos. A própria Defesa Civil tem feito vários alertas. Como que a questão do planejamento urbano tem interferência sobre isso? Isso aqui é resultado de uma série de ações que foram adotadas ao longo dos últimos anos? Sim, principalmente a questão da urbanização urbana e da impermeabilização do solo. O que é que acontece? As cidades cresceram, né? A cidade de São Paulo, por exemplo, cresceu enormemente, as grandes cidades também. E o que é que se pensa? Se pensa em impermeabilizar o solo, se pensa em tornar mais fácil a saída da água. Só que essa saída da água, ela tem que ser controlada, né? Muitas leis já foram providenciadas, tanto aqui no estado de São Paulo como no país. Uma das leis que existe na cidade de São Paulo especificamente é a lei das piscininhas, que foi feita lá em 2002, onde cada residência, cada empreendimento imobiliário com mais de 500 metros quadrados de telhado teria que ter um reservatório para segurar até 40 metros cúbicos de água. Isso reverte em quê? Reverte em menos água indo para a sarjeta, para a galeria e, consequentemente, uma menor contribuição para as enchentes. Doutor, quando a gente fala sobre criar sistemas integrados e sustentáveis, inclusive isso está no plano do governo do estado de São Paulo, lançado em dezembro do ano passado. O que isso significa na prática, criar esses sistemas integrados e sustentáveis? Começa pela população, pelo cidadão comum. Quando ele compra um lote, ele tem que fazer o quê? Ele tem que deixar uma área permeável, ou seja, para que a água infiltre nessa propriedade que é dele. Então, isso varia muito com o código de obras de cada cidade, mas você tem até 30% dessa área que deve ser feita uma área onde haja uma drenagem natural e uma infiltração natural do solo. Outras situações são os planos de macrodrenagem feitos pelas cidades. Esses planos devem ter em mente não só a questão de obras, mas a questão também de fazer uma especificação dentro da lei para que haja uma diminuição da geração dessa água para a drenagem. Isso deve ser observado por todas as prefeituras, porque não basta simplesmente fazer a obra, né? Nós temos grandes obras feitas pelo governo do estado, como é o caso do Piscinão Jabuticabal, que tem 900 mil metros cúbicos, é o maior da América Latina. Mas só que as pessoas também têm que fazer a sua parte. A gente está falando da cidade de Pedra, né? Que basicamente acimentou boa parte do solo e essa água não tem vazão para onde correr, é isso, né? É isso. E também tem o quê? Os rios que estão o quê? Totalmente subterrâneos. Esses rios eram para estar o quê? Em contato com a população. Nós temos mais de 300 rios que estão simplesmente tamponados na cidade de São Paulo. E não é só São Paulo. No interior também temos várias cidades do interior que cresceram muito e elas simplesmente ocultaram seus rios. E esses rios voltam para uma coisa que a gente chama na engenharia de planície de inundação, né? Então, essas situações é o rio tomando de volta a terra que é dele, né? Se você pegar um mapa de São Paulo da década de 30, você vai ver que o rio Tietê era um rio totalmente cheio de curvas, que a gente chama de meandros. Hoje ele não tem mais nada disso, o Tamanduateí também. Então, muitas avenidas grandes da cidade de São Paulo, não só em São Paulo, você pega isso em Minas Gerais, Belo Horizonte, você vê em Campinas, né? Então, essas avenidas são fundos de vale, onde o rio tende a voltar para o seu curso natural. Doutor, e ainda falando sobre a questão das chuvas e dos rios, né, aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, quando a gente fala dessas chuvas, inclusive recentes, a gente teve um período chuvoso extenso aí nos últimos meses e a gente vê que no interior os rios tiveram aí uma boa vazão. Mas aqui, por exemplo, nas áreas de abastecimento, a gente pode citar o Cantareira, os níveis dos reservatórios muito baixos. Por que isso acontece, doutor? Então vamos lá. O que acontece no sistema Cantareira? O sistema Cantareira, ele entrou já numa fase de colapso por volta ali de, salvo engano meu, agosto. Dia 15 de agosto ele estava com 36%. Ele estava muito baixo,
nessa época, quer dizer, que era o final da época seca. No início da época chuvosa, não houve chuva suficiente. Você vê São Paulo, vocês moram aí, né, eu estou aqui no interior, mas São Paulo, capital, você vê uma chuva muito concentrada e muito rápida. O Cantareira teria que ter uma chuva primeiro para o quê? Saturar o solo, deixar esse solo totalmente saturado, para depois essa água penetrar e aí recarregar o lençol freático e recarregar também o Cantareira. Além, obviamente, do escoamento que a gente diz como superficial. Então, todas essas características, quer dizer, você fica muito tempo com o solo seco, depois você tem uma chuva que não é constante, não é aquela chuva que passa vários dias com chuva, é uma chuva torrencial num único momento. Então, isso faz com que não haja a readequação daquele reservatório para o que deveria ser, para o sistema. Hoje, salvo engano meu, deve estar em 43% Cantareira. Doutor, e há boas perspectivas? Dá para ser otimista em relação a isso, para melhoras com relação a obras de infraestrutura? Olha, as obras estão sendo feitas, né, de transposição. Existe uma transposição do rio Jaguari para o Cantareira, né? Essa transposição já está sendo feita e capitaneada por um grupo, que é o Grupo de Observação do Paraíba do Sul. Então, há uma saída de água para o Cantareira. Obras foram feitas pela Sabesp e pelo governo do estado anteriormente, mas o que a gente depende hoje? De uma nova recarga de tudo isso pelas chuvas, né? E, infelizmente, nós estamos entrando agora num regime de novo com baixa pluviometria, baixa chuva. Por quê? Porque agora, março, fechando o verão, vamos ter aí até outubro uma situação de menos chuva. Se a população ajudar como vem ajudando, se houver também o que está havendo, que é uma restrição de vazão, uma restrição de pressão, talvez a gente consiga chegar nos 50%, 55% para enfrentar essa parte aí, espero que mais até na época de seca. Pois é, e como o senhor bem colocou, são as águas de março fechando o verão. E aí entra esse período de seca, muitas vezes estiagem até mesmo, né, doutor? Para a gente encerrar a nossa conversa por aqui, para o cidadão comum que está em casa acompanhando a gente, que tipo de ações e de medidas que as pessoas podem tomar e adotar no seu dia a dia para ajudar a melhorar essa situação? Bem, no dia a dia você tem que fazer o quê? Uma economia sua, né? Principalmente quando, né, no geral, você tem banho, você tem lavagem de roupa, você tem a recirculação dessa água dentro da sua própria casa, né, acumulando a água de uma lavagem, de uma máquina de lavar, mas principalmente, né, não há a ver o desperdício. O desperdício é que é o grande mal, né? Os desperdícios, os gatos, né, as perdas de água, né? Então, quer dizer, há um gerenciamento quase que global da sociedade. E não só o consumidor doméstico, a indústria. A indústria ela economiza muita água, por quê? Porque a água é um custo para a indústria, né? Irrigação também tem que ser feita com parcimônia. Então, o consumo de água é de toda a sociedade, inclusive do setor produtivo. Então, todo mundo tem que olhar para a água como um bem finito, não como um bem infinito, que a gente vai usar até acabar, e pode acabar, infelizmente. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Jornal da Lesp. Eu que agradeço. Muito obrigado. E olha só, a preservação da água vai muito além do consumo dentro de casa e passa também por diferentes áreas do dia a dia. Em meio a esse cenário, cresce o alerta sobre a importância do uso consciente da proteção dos recursos hídricos, é o que explica o especialista em recursos hídricos Sérgio Gama, que reforça também por que esse cuidado é essencial. Beber água vai muito além de apenas matar a sede, não é? Com certeza, beber água é uma verdadeira arma de beleza e saúde. Para começar, ela é a maior inimiga da celulite, pois ajuda a eliminar a impureza e melhora a circulação. Quem quer uma pele firme precisa beber água. Ela disfarça as rugas e ajuda as fibras de colágeno a se renovarem. É o melhor anti-envelhecimento que existe.
Beber água entre as refeições aumenta a saciedade e faz o intestino funcionar como um reloginho. Além disso, ela regula nossos hormônios e o sistema imunológico. Se o seu cabelo está sem vida ou a unha está fraca, pode ser falta de hidratação. A água trabalha junto com seus cremes caros. O creme cuida da superfície, mas a água hidrata as camadas mais profundas da pele. Sem água, a temperatura sobe porque você não consegue suar direito para se resfriar. Os rins e os intestinos são os primeiros a sofrer, podendo causar cálculos renais, prisão de ventre severa. Muita gente reclama de dor de cabeça e cansaço no trabalho. Isso tem relação? Total. O cérebro é 90% de água. Se você está desidratado, o raciocínio fica lento, a visão embaça, surgem dores de cabeça e lombares terríveis. Além disso, a falta de água a longo prazo aumenta o risco de diabetes, pressão alta e até alguns tipos de câncer. Perdemos cerca de 2 litros por dia só respirando e indo ao banheiro. Precisamos repor esse estoque. E um alerta importante: idosos perdem a sensação de sede. Então a família precisa oferecer água o tempo todo, mesmo que ele não peça. É um hábito que deve vir desde a infância. Obrigado e bebam água. Tá dado o recado super importante. E o assunto agora é o combate à violência e ao crime organizado em São Paulo. O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa fez hoje uma operação contra o chamado Tribunal do Crime, que julga, condena e executa as vítimas. A ação dos agentes foi na zona norte da cidade. 5 acusados foram presos por envolvimento em um sequestro seguido de morte durante um julgamento clandestino. Entre os presos, 3 homens e 2 mulheres. Além das prisões, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. A quadrilha é investigada desde 2022 após o sequestro de um casal que foi mantido em cárcere privado. Marido e mulher foram agredidos e interrogados sobre um suposto abuso. A mulher foi liberada, o homem ficou nas mãos da quadrilha e desapareceu. Meses depois, um corpo foi encontrado e em 2025, exames comprovaram que era da vítima. Os detidos foram encaminhados para a 2ª Delegacia de Homicídios, onde permanecerão à disposição da Justiça. E olha, 18.500 agressores por violência doméstica foram presos no ano passado aqui em São Paulo, pela atuação da Polícia Civil e também da Polícia Militar. Esse número é 31,2% maior que na comparação com o ano anterior. Sobre a proteção às vítimas e o que ainda precisa avançar, nós conversamos agora com a Celeste Leite dos Santos, que é promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Celeste, a gente traz esses dados divulgados no dia 8 de março, ao mesmo tempo que o Supremo Tribunal Federal analisa o caso de Mariana Ferrer, que virou símbolo de possível violência institucional e também ganhou repercussão até na Organização das Nações Unidas. O que exatamente está em jogo nesse julgamento? Uma boa noite, bem-vinda aqui ao Jornal da Lespe. Boa noite, é um prazer estar aqui, Camila, falando com vocês. Bom, o que está em jogo a esse julgamento vai muito além do caso da Mariana Ferrer em si. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se esse caso terá repercussão geral. O que isso significa? Significa que vai ter uma orientação para, em todos os casos semelhantes, possa-se combater a questão da violência institucional e também espera-se que haja futuramente uma condenação com a anulação daquela audiência. É muito importante também que o Supremo esteja sensível ao fato de que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele está contaminado, ele não poderia julgar novamente o mesmo caso. Seria necessário que o Ministério Público Federal requeresse a federalização do caso após a sua anulação, para que nós possamos finalmente ter justiça e um juiz imparcial e isento nesse caso.
E a gente continua falando sobre esse caso, que é o caso da Mariana Ferrer. Você deve se lembrar, é um caso que inclusive ela passou por um tipo de constrangimento durante a audiência, né, doutora? Exatamente. A Lei Mariana Ferrer, ela ocorreu justamente por conta desse julgamento em que tinham 3 homens mascarados durante a pandemia, fazendo perguntas e trazendo, inclusive, provas ilícitas aos autos, porque ficou comprovado que foi mostrado em audiência para ela fotos dela sem roupas, quando na realidade eles pegaram do próprio Instagram da Mariana aquelas fotos na quais elas estavam vestidas e por Photoshop manipularam. Isso é fraude processual, é um crime. Isso ainda mostra ainda mais a necessidade da anulação desse julgamento. Com base nisso, a Mariana até hoje, ela é assessora do Superior Tribunal Militar da Presidência, ela fundou o Intervide, que é o Fórum Internacional de Direito das Vítimas. Nós estivemos representando pelo Instituto Pró-Vítima o caso da Mariana na ONU em setembro do ano passado. Eles estão fazendo uma allegation letter para o Estado brasileiro, não só por conta da violência institucional, mas também porque nós precisamos ter justiça. E esse foi o tema da conferência da ONU. A CSW 70 é a questão do acesso à justiça. E como as mulheres e meninas podem ter acesso à justiça. Hoje mesmo eu atendi no meu gabinete um caso, mesmo com a Lei Mariana Ferrer, de uma vítima que pediu ajuda do projeto AVAR, que é Acolhimento de Vítimas, Análise e Resolução de Conflitos do Ministério Público de São Paulo, porque em outro estado o juiz permitiu, no caso de estupro, que juntasse uma foto dela sem roupa. No caso, a foto era verdadeira, mas a questão não é essa. A questão é você julgar a vítima, você inverter o que está sendo posto em situação. Ao invés de você julgar a conduta do criminoso, você julga a vítima, a conduta dela. Isso não é mais aceitável desde a Lei Mariana Ferrer, isso é crime, mas ainda ocorre nos dias atuais. E é uma violência contra essa mulher. É uma violência contra essa mulher. Então, é muito importante que o Supremo, de fato, ele julgue a repercussão geral. O ministro Alexandre de Moraes já colocou o voto deles a favor da repercussão geral. Já temos também o voto, estou falando porque já foram publicizados, do ministro Flávio Dino, ambos nos mesmos sentidos, para reconhecimento da repercussão geral do caso da Mariana Ferrer. E após essa representação do Instituto Pró-Vítima na ONU em setembro, nós voltamos a tratar na CSW 70 do tema, que era justamente a questão da revitimização, da violência institucional, da ausência de uma legislação não discriminatória no nosso ordenamento jurídico, porque hoje, Camila, o secretário da ONU ali colocou que as mulheres têm acesso a apenas 64% da legislação, o que significa que no mundo 46% da legislação é discriminatória contra mulheres. Então, nós precisamos mudar a legislação. O que precisa mudar? Por exemplo, ainda hoje o Código Penal Militar traz o termo mulher honesta no crime de estupro. Então, se você foi, por exemplo, uma civil que é vítima de um crime de estupro, hoje já não existe mais já não é mais permitido você questionar sobre a vida pregressa dessa vítima. Mas se ela é uma oficial, uma militar, e foi estuprada, isso vai ser questionado. Isso está, mulher honesta, ainda hoje no nosso Código Penal Militar. Nós temos uma lei de alienação parental. Essa legislação de alienação parental, ela é instrumento para a prática de violência vicária. A gente está no caminho de aprovar uma legislação de violência vicária, mas não tem sentido não incluir a revogação da lei de alienação parental, por exemplo. Então, todos esses casos que foram tratados na ONU. A gente fala sobre a questão de direitos e muitas vezes acho que a gente não se dá conta de que muitas das leis foram feitas ou pensadas em épocas em que as mulheres não tinham tantos direitos como hoje. E daí essa questão justamente que a senhora coloca de que a própria legislação coloca a mulher num lugar de inferioridade ao homem.
Exatamente, 46% de uma legislação que é manifestamente discriminatória, isso não é mais admissível em pleno século XXI. E ainda não podemos admitir retrocessos, Camila. Nós estamos aí, fala-se tanto no novo Código Civil, que seria, além de desnecessário, porque o nosso Código Civil é de 2002, está trazendo pautas que vão implicar em retrocessos em matéria de família, retrocessos em matéria de herança, retrocessos em matérias sucessórias. E isso também foi palco das discussões e o Brasil, junto com outros 45 países, subscreveram esse documento para que não haja esse tipo de retrocesso. Então, vamos ver se essa pauta do Código Civil avança, que a mulher realmente vai perder direito à herança, em que país nós queremos viver. Tá certo, doutora. Agradeço demais pela sua participação com a gente ao vivo aqui no Jornal da Lesp, por ter vindo até aqui conversar sobre esse assunto. Muito obrigada, um prazer. Obrigada. E olha, a gente volta a falar com o Will Rafael, vamos ver se ele já está aqui com a gente novamente, porque nós perdemos a comunicação com ele agora há pouco, que ele vai agora sim trazer para nós a notícia sobre a Embraer e a Finnair, que assinaram um acordo para aquisição de até 46 aeronaves, assunto que agora sim ele traz para nós, que antes ele falou sobre um outro assunto. Vamos conferir aqui então todas as informações sobre essa parceria findada entre o Brasil e a Finlândia. Conta para nós, Will. É isso mesmo, viu, Camila? Boa noite novamente para você, boa noite a todos. Esse anúncio foi feito nesta segunda-feira, viu? O acordo para venda de até 46 aeronaves a uma empresa da Finlândia, como você disse. Segundo a Embraer, este é um dos maiores investimentos dessa empresa europeia, viu? Em 2 décadas, os valores do negócio ainda não foram divulgados. Do total de 46 previstos, que eu já tinha dito, 18 já estão confirmados, além de 16 opções de compra e 12 direitos de aquisição futura, viu? O restante ainda pode ser comprado mais para frente. Essas entregas devem acontecer no segundo semestre de 2027, do ano que vem. Segundo a empresa compradora, esses aviões vão substituir modelos antigos e ajudar a economizar combustível, além de poluir menos, viu? O modelo Embraer E195-E2 é considerado um dos mais econômicos dessa categoria, viu, Camila? Will, obrigada pela sua participação, pelas informações com a gente, tão positivas para a economia aqui do estado de São Paulo. E a gente faz uma pausa rápida aqui no Jornal da Lesp, não saia daí, nós voltamos já já. Estamos de volta agora para te contar que o governo de São Paulo abriu nesta segunda-feira a consulta pública para a proposta de concessão de uso do conjunto desportivo Constâncio Vaz Guimarães, conhecido como Complexo do Ibirapuera, aqui do ladinho da Alesp, e também da Vila Olímpica Mário Covas, localizada na região da rodovia Raposo Tavares. Ambos os equipamentos são administrados pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. A consulta pública realizada pela Secretaria de Parcerias e Investimentos tem como objetivo receber contribuições para a sociedade para o aprimoramento do projeto, assegurando a participação popular. A iniciativa é acompanhada pelos órgãos de preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental e respeita as diretrizes de proteção do conjunto que abriga o Complexo do Ibirapuera, assim como as diretrizes de uso da área da Vila Olímpica. O modelo proposto é o de concessão de uso. Para o Complexo do Ibirapuera, o projeto considera oferecer no espaço atividades para a prática esportiva e a realização de atividades culturais. O complexo abrange uma área de aproximadamente 92 mil metros quadrados e a proposta busca qualificar e ampliar esse uso, mantendo a vocação esportiva e pública com a melhoria da infraestrutura, ampliação do acesso e diversificação de atividades voltadas à população.
Já a Vila Olímpica Mário Covas, situada em uma área de 174 mil metros quadrados, deve receber investimentos para otimizar a estrutura e ampliar a oferta de atividades esportivas para a comunidade local. O projeto ainda prevê a implementação de um programa de iniciação esportiva para formar e encaminhar atletas para centros de treinamento esportivo de alto desempenho. Durante a consulta pública, a sociedade poderá contribuir com sugestões e recomendações para o aprimoramento da proposta. Você está vendo aí as imagens, você acompanhou agora há pouco essas imagens desse espaço que fica aqui no Parque Ibirapuera. Os documentos e orientações para participação estão disponíveis a partir desta segunda no site www.parceriaseminvestimentos.sp.gov.br. As propostas devem ser enviadas até o dia 24 de abril. E agora a gente fala sobre o metrô de São Paulo, que iniciou as obras da futura estação Dutra, localizada em Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista. As obras iniciaram após a licença de instalação da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e fazem parte da expansão da linha 2 verde do metrô. A estação primeira, que funcionará na cidade de Guarulhos, fará ainda interligação com a futura linha 19 Celeste e os ônibus municipais e intermunicipais que operam na região. Os trabalhos iniciaram nesta segunda-feira com o fechamento das áreas com muro, limpeza do terreno, demolições e também montagem dos canteiros de obras. As margens da rodovia Presidente Dutra, em frente e com acesso ao Internacional Shopping Guarulhos, a estação Dutra terá 34.300 metros quadrados de área construída. Projetada para uma demanda de cerca de 86 mil passageiros por dia, ela terá quase 36 metros de profundidade. Serão 3 acessos, 4 andares, 2 plataformas, 18 bloqueios com catracas, 10 elevadores, além de escadas rolantes e fixas. Futuramente também será construída a estação Dutra da linha 19 Celeste, anexa à estação da linha 2 Verde. Na primeira fase de ampliação da linha 2 Verde, contempla a ligação entre as estações Vila Prudente e Penha, da linha 3 Vermelha, com 8,5 km de extensão. Esse novo trecho beneficiará cerca de 1.200.000 passageiros diariamente. Já a segunda fase vai ligar as estações Penha e Dutra com 5 estações e um pátio, integrando a CPTM e melhorando a mobilidade metropolitana. E atenção que começou hoje aqui em São Paulo a temporada 2026 do Cine Solar, o primeiro cinema itinerante do Brasil movido a energia solar. Os moradores do Jardim Esmeralda, na zona oeste da cidade, estão tendo o privilégio de acompanhar a exibição do filme brasileiro que foi indicado ao Oscar, O Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura. O repórter Fábio Oliveira está ao vivo no local e traz mais detalhes para nós. Fábio, uma boa noite. O que você conta para a gente sobre esse Cine Solar? É isso mesmo, Camila. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha aqui o nosso Jornal da Lespe. Muita gente está se perguntando, Fábio, mas o Cine Solar não funciona só de dia? Como é que tá aí que você tá de noite? Calma que eu vou explicar. Ou melhor, quem vai explicar isso para a gente é a idealizadora do projeto, a Cíntia Lário, está aqui com a gente. Cíntia, primeiramente, obrigado por atender a gente. Vamos já tirar esse mito, né? O pessoal está em casa, querer entender um pouquinho como é que funciona esse cinema, o Cine Solar aqui, onde nós estamos. Obrigado por atender a gente mais uma vez. Obrigada, boa noite, todo mundo que nos escuta. E é bem interessante, né? Porque quando a gente fala Cine Solar, é sol, né? Então as pessoas pensam que é de dia. Teve uma criança que falou assim pra gente uma vez, porque tinha que ser cine lunar, né, tia? Porque é à noite. Mas por que Cine Solar? Porque é um cinema itinerante, movido à energia solar. Então a gente tem as nossas placas fotovoltaicas, né, que a gente capta a luz do sol, aí sim de dia. Então nosso furgão, a gente sempre estaciona no sol e aí essa luz ela é captada e revertida em energia elétrica. Então essa sessão que está acontecendo aqui agora, atrás da gente, ela está sendo alimentada pela energia elétrica que foi gerada a partir da luz do sol. Legal.
A gente estava vendo ali, viu, Camila, toda a estrutura do furgão ali dentro. Eu, o Haroldo Lucas, o Márcio, o Fabinho também, todo mundo acompanhando ali. É uma mega estrutura também que vocês têm aqui para transmitir esses filmes aí em vários pontos do país, né, Cíntia? Sim, o Cine Solar, ele opera dentro de um furgão, né? Então esse furgão a gente viaja pelo Brasil, ele tanto serve para a gente circular pelo país e dentro do furgão a gente leva o quê? Toda a nossa estrutura de cinema. Então as cadeiras, o projetor, o sistema de som, a tela, tudo isso vem dentro do furgão, bem como equipe. E onde a gente leva tudo que é a parte de trás do furgão, a gente transforma numa estação de arte e tecnologia e sustentabilidade, né? Uma estação ciências, onde a gente convida as pessoas a entrar e entender como a luz do sol vira energia elétrica, mas de uma forma lúdica, com muita luz, porque a gente quer falar de energia renovável, de sustentabilidade, mas de uma forma divertida, onde as pessoas, né, percebam e possam aprender se divertindo. Legal. E a gente estava vendo também o seguinte, né? Além do filme também, daqui a pouco eu vou mostrar para você o que mais tem aqui. Daqui a pouco eu vou contar, mas antes eu queria entender um pouquinho como é que teve essa ideia, esse start, né, de um Cine Solar itinerante. A gente, né, eu já atuo com cinemas itinerantes há 24 anos. Então eu abri a Brazuca, que é a produtora responsável pelo projeto, em 2002. Então, em 2026, a gente faz 24 anos. A gente é contemporâneos do filme Cidade de Deus, do Fernando Meirelles. Então, foi a época que o cinema brasileiro estava voltando ali à tona e a gente fundou a Brazuca. E o que a gente fala? A Brazuca faz o filme. A ideia era fazer com que as pessoas tivessem acesso ao cinema brasileiro. A partir daí, a gente foi entendendo algumas coisas e uma das coisas que mais ficou evidente nesse processo foi a falta de acesso às salas de cinema, que esse número ainda ele é muito parecido de 24 anos atrás, porque menos de 10% dos municípios brasileiros têm salas de cinema. E cidades como a nossa, né, São Paulo, ou mesmo pensando no estado de São Paulo, os cinemas, as salas de cinema, elas estão concentradas onde? Em lugar de alto poder aquisitivo. Então, ir para as periferias, ir para as comunidades é uma forma do quê? De democratizar mais isso, né? Eu acho que tem esse tema também, que é pensar o custo de ir no cinema, né? Ir no cinema, comer pipoca, levar uma família, quanto não custa no final do mês para o trabalhador, para a trabalhadora, né? Então a ideia é que a gente possa ter a arte, ter o entretenimento, pensando nesse direito aí universal de acesso à arte e à cultura. Legal. E aqui ao fundo, né, passando o filme do Agente Secreto, indicado a vários prêmios aí, Wagner Moura, enfim. Só que a gente não pode mostrar. O pessoal está curioso para saber, tem que acompanhar a agenda para saber onde vai estar o Cine Solar para assistir o filme aí nos próximos dias, né, Cíntia? Sim. Para a gente é importante, quem quiser acompanhar as atividades, lembrando que as sessões são sempre gratuitas, assim, é um fato. A gente sempre vai atrás de parcerias, né, de marcas e de projetos, inclusive deixar aqui registrado o deputado Luiz Cláudio Marcolino, né, que enfim é um parceiro nosso do projeto também, né, já fez uma emenda parlamentar vinculada para que a gente possa circular, porque a população a gente quer sempre acesso gratuito. Então, para acompanhar a nossa programação, é acessar @cinesolar, lá você vai ter acesso a toda a programação. A gente hoje esse ano visita mais de 180 cidades pelo Brasil, em todas as regiões, e a gente começa um circuito bem grande no estado de São Paulo agora, a partir de amanhã. Legal. Você tem ideia mais ou menos de quantos estados, quantas cidades vocês já passaram? Tenho, foram mais de 700 cidades aí, e a gente agora, né, o projeto completa 15 anos, daqui 2 anos, em 2028, a gente está com 13 anos, e nesse período a gente falta atender somente 3 estados brasileiros, que são o Acre, Roraima e o Amapá. Então agora, do resto, a gente já circulou bastante pelo país. Legal. Agora uma curiosidade técnica que eu tenho, Márcio estava aqui perguntando o seguinte, para essa energia fotovoltaica estar aqui, quantos filmes dá para ser exibido com a tecnologia que vocês têm aqui hoje? Hoje a gente estima, né, claro que vai depender. Já estava bem aqui no finalzinho da entrevista, perdemos o contato com o Fábio, mas está dado o recado. Então começou, né, de fato, a temporada de 2026 desse evento, o Cine Solar, que vai percorrer aí várias cidades e super vale a pena, né, levando cultura para quem muitas vezes não tem acesso e também para quem tem acesso poder participar e conferir, assistir um bom filme brasileiro totalmente gratuito. E agora a gente fala das nossas redes sociais. A Lívia Almeida tá por aqui com a gente, criadora de conteúdo. Lívia, conta pra mim o que você destaca para nós hoje, o que você preparou pra gente aqui no Jornal da Lespe.
Ótima noite para você, Camila, e a todo mundo que acompanha o Jornal da Lesp. Camila, você já certamente ouviu falar dos meses coloridos, que são os meses de conscientização a muita saúde, a muitas pautas de saúde e causas importantes também, certo? Cada mês tem uma corzinha, né? Exatamente. Os mais conhecidos, Outubro Rosa e também Novembro Azul. Mas você sabia que aqui na Lesp também algumas leis já foram aprovadas e viraram também leis oficiais no calendário para conscientizar a população sobre doenças e outros temas muito importantes. Olha, legal. Tem um material, um conteúdo sobre isso? É justamente esse o assunto do vídeo que já está disponível nas nossas redes sociais e a gente mostra para vocês hoje. Vamos conferir. Percebeu que os calendários estão cada vez mais coloridos? Não é estética, é conscientização. Todos os anos, campanhas mobilizam milhões de brasileiros. Elas informam, incentivam a prevenção e ajudam a salvar vidas. Algumas datas já são bem conhecidas de todo mundo. Outubro Rosa, por exemplo, chama atenção para a prevenção do câncer de mama, enquanto o Novembro Azul reforça a importância do combate ao câncer de próstata. Em São Paulo, a conscientização ganhou força. Nos últimos anos, a Lesp aprovou leis que instituíram novos meses oficiais no calendário do estado. Março Roxo é um mês de conscientização e defesa dos direitos da pessoa com epilepsia. Já o Abril Marrom marca a prevenção e combate à cegueira. O Maio Furta-Cor incentiva o cuidado com a saúde mental das mães. Conscientizar é o primeiro passo. Transformar conscientização em lei é garantir proteção. A Lesp promove a saúde pública e o debate no nosso estado. Siga @AssembleiaSP e fique por dentro de coisas que impactam na sua vida. Legal, hein, Lívia? E esse mês, ele falou aí, é o Março Roxo. Março Roxo, exatamente, para a gente chamar a atenção à epilepsia, que é uma doença que muitas vezes ainda tem um desconhecimento, então é importante, né, ser discutido. E uma curiosidade também é que aqui no Parlamento Paulista, né, no Palácio 9 de Julho, a fachada dele geralmente é iluminada com a cor de conscientização de acordo com cada mês. Então, reforçando também como o Parlamento Paulista está atuando nessas causas de conscientização, Camila. Maravilha, obrigada, tá? Eu que agradeço, ótima semana. Volte para cá essa semana. Volta sim. E olha, na última sexta-feira, a Assembleia Legislativa de São Paulo promoveu um evento de conscientização pelo Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado em 21 de março. Vamos ver a reportagem. A Flávia é mãe atípica. O filho e a sobrinha são portadores de síndrome de Down. Para ela, os desafios enfrentados pelos primos são muitos. As pessoas precisam saber que eles são normais, as crianças normais, e precisam ser incluídas em todos os sentidos. Na escola, nas brincadeiras com os amigos, na hora do recreio. E hoje eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é relacionado à socialização escolar. A síndrome de Down é uma condição genética que surge na presença de um cromossomo a mais. A alteração acontece ainda na concepção do bebê. A Luciana é coordenadora de uma associação que atende jovens e crianças portadores de síndrome de Down. O nosso instituto ele trabalha o protagonismo e a autonomia para que eles possam ter o seu espaço por direito, para que eles possam ter o direito de estudar, de entrar numa faculdade, né? De ter a inserção dentro do mercado de trabalho efetivo, né? Que eles tenham oportunidades reais. 21 de março foi estabelecido como o Dia Internacional da Síndrome de Down. A escolha da data foi proposta pelo Brasil e aprovada por consenso durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 2011. O objetivo da celebração é conscientizar a sociedade sobre a necessidade de direitos igualitários, inclusão e bem-estar dos indivíduos com síndrome de Down. Gerar oportunidades e inclusão. Essa é a proposta do primeiro grupo de DJs portadores de síndrome de Down. A nossa intenção é tornar essas pessoas produtivas para a sociedade, colaborativas com a sociedade. E a associação surgiu em 2014, a ideia da associação, numa parceria entre o Instituto de Medicina de Reabilitação da Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas da USP com a UBRAF, que é a União Brasileira dos Promotores de Eventos.
Então, os dois se juntaram e criaram uma metodologia para capacitar esses jovens. Para abordar o assunto, a Assembleia Legislativa de São Paulo promoveu um evento em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down. O proponente foi o deputado Fábio Faria de Sá, do Podemos. Todos somos iguais, apesar das diferenças, todos temos que ter oportunidade. Fico muito feliz de fazer essa sessão, essa cerimônia, esse evento aqui, que a gente consegue unir várias entidades comprometidas na inclusão das pessoas com síndrome de Down. Não é só o dia 21 de março que é a referência, e sim todos os dias é a preocupação. Que a gente vê hoje que a expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down cada dia está maior. Antigamente não tinha idoso com síndrome de Down, hoje a gente já vê isso. E é na base, na educação, no tratamento correto que a gente consegue fazer essas crianças chegarem à fase idosa, que é a nossa bandeira. E São Paulo ganhou um importante reforço na rede de apoio às pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. O Centro TEA Paulista surge como um espaço de referência no acolhimento, atendimento especializado e promoção da inclusão social. O lugar também serve de apoio para pessoas com síndrome de Down. O Centro TEA Paulista é hoje um dos principais espaços de acolhimento e atendimento especializado para pessoas com transtorno do espectro autista no estado de São Paulo. Nós temos psicoterapia, nós temos a parte de esportes. Ainda recentemente fizemos o primeiro campeonato de futebol de pessoas com síndrome de Down. Nós temos empreendedorismo, temos arte-terapia, enfim, é um conjunto de serviços voltados à pessoa e à família da pessoa com síndrome de Down. No local, famílias encontram apoio, orientação e atividades que estimulam o desenvolvimento e a inclusão social. Nós temos o programa de empregabilidade inclusiva, voltado ao acolhimento da pessoa com síndrome de Down e ao diálogo com as empresas, mostrando para as empresas as barreiras que eventualmente têm, ou como fazer para superar essas barreiras, e a forma de acolher a pessoa com síndrome de Down no ambiente de trabalho, fazendo com que ela possa desenvolver na plenitude todo o seu potencial. Entre pincéis coloridos e o movimento preciso do Taekwondo, as crianças com síndrome de Down encontram caminhos para desenvolver autonomias, para conquistar novas paixões no dia a dia. Coincidência ou não, o Henrique nasceu no dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, e hoje se destaca pelas pinturas feitas em telas, o que enche de orgulho a mamãe e também o papai. Meu filho tem síndrome de Down, autismo e a deficiência intelectual. Se não tiver espaços como esse que façam com que ele desenvolva, ele não vai se desenvolver. E aí começou essa saga dele como artista visual, porque alguém viu o talento e não a deficiência, né? Ele teve essa oportunidade, alguém deu essa oportunidade. E nós acreditamos nele também. Eu acho que a sociedade tem que abrir esse olhar, ampliar esse olhar e falar, olha, todo mundo pode chegar a algum lugar, né? Alguns um pouco mais longe, outros menos, né? Mas sempre acreditar no potencial de cada um. Para familiares, o local se torna um ponto de apoio fundamental, oferecendo orientação e acolhimento em um momento muitas vezes desafiador. Já para as pessoas com TEA, o espaço significa mais oportunidade de desenvolvimento, inclusão e também qualidade de vida. Um olhar diferente, um olhar mais generoso para todas as pessoas, independente de ter deficiência, independente de ter síndrome de Down, fazendo com que no estado de São Paulo todos nós possamos ser incluídos, temos dignidade e felicidade. Que sucesso, né? E olha, agora a gente confere a agenda de terça-feira aqui da Assembleia Legislativa. Você confere comigo na tela que já está aparecendo aqui para mim, que você confere aí no seu televisor. 9 horas da manhã, a LESP de portas abertas recebe então a Assembleia Legislativa a visita da ETEC Prefeito Brás Pascolim, às 9 horas da manhã. Próximo evento aqui da casa, a gente tem também às 2 horas da tarde a sessão ordinária no plenário Juscelino Kubitschek, um espaço aberto para sua participação, vir até a Assembleia e acompanhar tudo aquilo que está em discussão e votação aqui na Casa Legislativa. Vamos em frente com as nossas telas. 2h30, reunião da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho no plenário Tiradentes. Tem mais evento chegando por aqui, também às 2h30, de forma simultânea, reunião da Comissão de Assuntos Desportivos no plenário José Bonifácio.
No mesmo horário também, reunião da Comissão de Educação e Cultura no plenário Dom Pedro I. E a outra agenda que a gente confere agora, reunião da Comissão de Educação e Cultura, isso mesmo, a gente acabou de falar, 3h30 da tarde, reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor no auditório Teotônio Vilela. Tem mais agenda aqui na casa, 4h30, 31ª sessão ordinária, com a ordem do dia, no plenário Juscelino Kubitschek. E olha, a primeira semana de outono será marcada pelo calor acima da média e também por umidade, o que pode até provocar temporais isolados. Com o clima fora do padrão e os dias mais longos e quentes, muita gente aproveita para se refrescar como pode. Dias ensolarados, temperaturas elevadas, muita hidratação e roupas confortáveis. Assim tem sido o começo deste outono com cara de verão para a maioria das pessoas. Os amigos Rodrigo e Gabriela vieram de Brasília para um festival de música, mas ficaram surpresos com o calor fora de época. A gente estava esperando muita chuva, as capas de chuva estavam na mala, mas o que a gente recebeu foi muito sol na cabeça, na verdade. A gente ficou evitando bastante lugar aqui no parque porque a gente precisou de sombra o tempo todo, porque está muito quente. Walter e Victor também tiveram a mesma percepção. E para aliviar a sensação de abafamento, bebem bastante água e suco. Está tomando aqui esse refresher, o refresco, não sei, é de frutas vermelhas. Mas a gente está acostumado com o calor, né? Acho que pra gente que mora no norte, o calor do São Paulo não é tão forte assim. Pode ver que eu tô até de casaco. Olha, a gente esperava frio, a gente esperava chuva, né? Muita chuva, porque falaram pra gente que ia chover, que a gente era pra trazer capa de chuva, sempre tá preparado, só que não rolou ainda bem, né? Porque a gente não passou por esse problema. Em meio à correria, a Rebeca e a mãe encontraram refúgio junto à natureza. A primeira coisa que a gente pensa é fugir um pouco do asfalto, dos prédios e vir aqui no parque, que é o lugar mais fresco em São Paulo. É o único lugar que a gente consegue se refrescar. A primeira semana de outono será marcada por temperaturas elevadas, acima dos 30 graus. A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para calor intenso, umidade e risco de temporais isolados. Por isso, muita gente vem aproveitar a tarde para se refrescar no parque. Mas é bom ir se preparando, porque a previsão para os próximos meses é de muito sol e clima mais seco. A maior parte do outono será marcado por tempo quente e seco. Os meses de abril e maio, eles devem retratar muito bem a retração das chuvas em boa parte do estado de São Paulo, com chuvas abaixo da média em quase todas as regiões, tá? A partir de junho, as condições meteorológicas elas começam a ficar um pouco mais favoráveis ao avanço de sistemas meteorológicos pelo estado, trazendo quedas significativas de temperatura, então podemos ter aí as primeiras ondas de frio pela região do estado. Além disso, também podemos ter episódios mais frequentes de chuva. Embora esses episódios sejam mais frequentes, não é esperado acumulados tão significativos para o estado de São Paulo nessa época do ano. Com essa, a gente se despede. O Jornal da Lesp fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente encerra com imagens agora ao vivo da noite aqui paulistana. Você vê ao longe já a região da Avenida Paulista, uma noite bonita. Imagens aqui do nosso repórter cinematográfico Pavarotti, nosso querido Pavarotti aqui da TV Alesp. Uma boa noite para você, até amanhã. Tchau!